Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Hoje temos uma convidada. Temos uma convidada especial. Política, uma deputada federal, Tabata Amaral. Ela faz parte de uma geração que quer dar uma nova cara para o Congresso Nacional. A Tabata é filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista. Foi criada aqui em São Paulo, na Vila Missionária, uma periferia da capital, e se graduou em Ciências Políticas e em Astrofísica em Harvard, nos Estados Unidos. Ela tem 25 anos e ocupa seu primeiro cargo em Brasília. Gostei do seu cabelo, Mariana. Obrigada, Tá tô muito deixando bonito. crescer. Muito bonita, muito bonita. E também, como esse aqui é um programa de mulheres inteligentes e homens românticos, teremos Oba! aqui a música de Maurício Manieri para dar aquele tom romântico, né? Maurício Manieri, Como música de diz- novela. Como dizem por aí, as mina pira. É, sextou. Vamos começar com a Tabata. Oi, bem-vinda. Tudo bom? Obrigada Sabe pelo que eu convite. acho que o primeiro vídeo seu que eu vi, você não aparecia, mas tinha só o áudio de uma pergunta sua para o Círio e ele falava, o que você faz? Astrofísica, era você? Era eu, lá em Perguntando para o 2016. Ciro Gomes, em Harvard, sobre política, né? Eu estava terminando a faculdade, eu fui uma das organizadoras da Brazil Conference que ele estava organizando, e eu queria saber que dicas que ele tinha, opinião para quem queria participar da política de alguma forma. O que o Círio te respondeu? Ele estava um pouco pessimista na hora. Ele falou, olha, não sei se eu recomendaria. E aí ele começou a falar o que a gente podia fazer e tudo. Mas a gente gastou uns bons minutos falando de astrofísica. Porque ele, como estudioso de muitas coisas, queria debater buracos negros e multiverso e por aí Imagino vai. que você deve ter pirado com a imagem do buraco negro que os cientistas revelaram recentemente, né? Significou muito para mim, não só porque é uma conquista gigantesca para a ciência, mas porque é a primeira vez que uma das mulheres que contribuíram veio à luz. Mulheres sempre contribuíram, e muito, mas elas ficam ali nos bastidores, não aparecem tanto. Então, ver o buraco negro e uma cientista mulher valorizada, jovem, para mim fala de uma ciência um pouco mais diferente. É, sim, ela estudava no MIT, foi ela que criou Todo o o programa algoritmo que para conseguiu- pegar Aham. todos os pedacinhos das imagens feitos ao redor do mundo. É impressionante, eu também fiquei bem contente. Eu fiquei com essa- orgulhosa. É, eu também, eu também. Vamos começar com as perguntas para Tabata Amaral, com Mauro Taliaferri. Olha só, chegaram duas perguntas, deputadas, bastante parecidas aqui. O Juan Romero e a Fátima Bezerra estão perguntando como lidar com críticas de pessoas da própria esquerda pelo fato de você divergir da esquerda em alguns pontos. A Fátima também pergunta, deixa eu rodar aqui rapidinho. Tá sem óculos, a velhice chega para todos. Estou espremendo o olho aqui para ler. Pergunta ela sobre a pressão que as pessoas fazem para se definir como de esquerda ou de direita. Juan e Fátima, certo? Acho que primeiro, obrigada pela pergunta. Hoje poucas pessoas perguntam e muitas saem afirmando, né? Então, perguntas eu gosto bastante. Respondendo ao que ela trouxe, eu acho que o melhor de ser ativista pela educação é que eu já comprei algumas brigas. E não é a primeira vez, nem será a última. Então, são pelo menos uns 3 anos lidando com fake news, com difamações, etc, etc. E o que eu aprendi com essa experiência é que as pessoas elas se incomodam, e isso a psicologia explica, quando elas veem uma coisa que é um pouco menos familiar, que é difícil de classificar. Eu venho da periferia, mas não sou uma pessoa típica da periferia. Eu Não tive é oportunidades, negra. não sou É. negra, não tenho a dificuldade para conseguir emprego que meus colegas têm. Muitas das minhas amigas já engravidaram, já casaram, estão desempregadas. Eu tive oportunidades que mais ninguém teve ao meu redor, e eu tenho muita consciência disso. Mas eu também não sou a pessoa típica de Harvard. Eu não fui em parque, eu não fui em museu, eu trabalho desde pequenininha, assinei minha carteira lá muito jovem. Não foi seu pai e sua mãe que te mandaram para Harvard com tudo Não, pago? foi bolsa da faculdade, eu trabalhei nos 4 anos como babá, recepcionista. Então, as experiências são diferentes, o linguajar é diferente. E aí eu me considero de centro-esquerda, defendo a educação, falo do combate à desigualdade, mas prezo por aquilo que funciona. Falo de gestão, falo de eficiência. Então, eu acho que tudo isso sozinho é muito coerente, mas o pacote é difícil de classificar. E as pessoas se incomodam e aí a gente fica batendo para todo mundo entrar na caixinha que a gente desenhou. Aí ficam te cobrando um rótulo, né? Ficam, só que eu não posso deixar meu trabalho ser motivado por isso. A gente está falando de coisas gravíssimas em educação, por exemplo. Se eu for olhar para comentários de redes sociais, para robô,
eu vou fazer só isso da minha vida. Então, me entristece, eu sinto muito, vou explicar cada vez melhor o que eu penso, mas não é isso que determina como eu Agora, ajo. Tabata, você ficou muito conhecida, muito mais conhecida e ganhou visibilidade nacional quando você, na Comissão de Educação, praticamente confrontou o ministro da Educação, na época, o Ricardo Vélez, dizendo, mas isso aqui que o senhor está apresentando não é um projeto, isso aqui é uma carta de intenções e eu acho que o senhor deveria sair. Ele acabou sendo demitido algumas semanas depois. O substituto é melhor? Eu acho que isso o tempo vai dizer para a gente. Temos o benefício da dúvida, mas eu tenho algumas preocupações. E eu tenho algumas preocupações em 3 sentidos. Independente de quem está ali, ele chega com 3 meses e meio de atraso. Educação é uma pasta muito complexa, com muito financiamento, com muitas pessoas empregadas. É o maior problema do Brasil, na minha opinião, e ele herda muito pouco do Vélez, muito pouco ou quase nada. 3 meses e meio de atraso. É um desafio de gestão. Trabalho mesmo, herda quase nada, né? É trabalho, assim, as avaliações paralisadas, o Enem ameaçado, os principais programas travados, engavetados no MEC, sem discussão sobre financiamento. O Enem ameaçado por causa da gráfica? Por causa da gráfica e por uma questão de planejamento também. Quando a gente pega as principais linhas e tarefas do Ministério da Educação, a gente não tem um calendário de entregas. A gente não tem as coisas que já deveriam ter sido feitas. Então, tanto que lá na Câmara, a gente aprovou uma comissão externa para acompanhar o MEC. Porque não dá para eu esperar mais 3 meses e meio, avaliar e falar, não foi feito nada, não vai ter Enem, a gente não vai analisar a alfabetização, não vai cuidar de professores. Então, a gente tem que acompanhar muito porque é difícil. E aí, qual que é a minha preocupação? Um bom gestor se rodeia de pessoas que têm muito conhecimento técnico. Ele não precisa saber tudo de educação, mas quem trabalha com ele precisa. E a gente continua vendo as mesmas indicações ideológicas, a gente continua vendo a mesma fumaça sobre temas que não importam. E esse é o meu ponto. Eu discordo de quase tudo que eles estão falando aí, mas não é meu ponto, é que não importa. E rouba um espaço que a educação não tem, sabe? Então, dou o benefício da dúvida, tem experiência em gestão, mas ele está na situação mais difícil. Qualquer ministro que já começou, é muito atraso, e ele está dedicando mais energia com ideologia do que eu acho que ele tem espaço. Quais seriam as prioridades ou quais deveriam ser as prioridades agora, além do Enem e da questão da gráfica? Claro. Primeira coisa, a gente precisa implementar a reforma, a base comum curricular, que foi discutida, foi consensuada, etc. Só que agora a gente tem que pegar 5.570 municípios, 26 estados, o DF e adaptar para um currículo. Os municípios precisam de ajuda. O MEC tinha um planejamento para fazer isso, paralisado. A gente tem que falar da reforma do ensino médio também. Foi desenhada a diretriz, a gente sabe que o ensino médio, ele está falhando. Cada vez tem menos jovens querendo terminar o ensino médio, não faz sentido, travado também. Política Nacional de Formação de Professores. A gente tem formações muito deficitárias, muito deficientes, que são muito mais teóricas do que prática, que permitem cursos inteiros à distância, para a profissão mais difícil que eu conheço, que é a de professor, que são muito pouco especializadas. Então, quem é pedagogo tem a mesma formação de quem vai ser coordenador, vai ser gestor, etc. Então, Política Nacional de Formação de Professores, de valorização. E aí eu chego no quarto, que para mim é o mais importante, financiamento da educação. O Fundeb? O Fundeb. E a gente tem que se apropriar desse tema. O Fundeb, ele cobre hoje, de cada R$10 da educação básica, 6 estão sendo regulamentados pelo Fundeb, financiados pelo Fundeb. É transporte escolar, é infraestrutura, formação de professores, salários, tudo que importa na educação básica. E o Fundeb que a gente tem vence no próximo ano. Vence em 2020? Vence em 2020. E se a gente não faz um novo Fundeb, não coloca na Constituição, a gente vai deixar desamparado vários municípios, sendo que a grande maioria deles hoje tem menos de R$400 por aluno mês, para dar conta de tudo da educação, de salário e infraestrutura. Então, é uma coisa muito urgente. O MEC não fez essa discussão ainda. A gente tem uma proposta no Congresso de colocar na Constituição, fazer mais redistributivo, aumentar a participação da União. Só que o Ministério da Economia, que é quem opinou sobre o Fundeb até hoje, tem uma visão muito simplista de que tem muito dinheiro para a educação. E aí não olha para a desigualdade, não olha para professores. Então, essas são minhas maiores preocupações. Se eu pudesse resumir, e a gente tem que acompanhar. Não dá para esperar mais 3 meses e meio, não. Deputada, o que é que tem na sua trajetória como estudante de escola pública
que foi diferente ou na sua atitude que te levou a chegar onde você chegou? A gente sabe que não é o que está Não é acontecendo regra. com a maioria dos jovens aqui no Brasil. O pessoal sai da escola quase sem saber ler direito, sem saber fazer conta direito. O que a sua trajetória teve de diferente? Para mim são duas coisas e as duas motivadas por professores. Quando eu estudava na escola estadual Isaltino de Melo, ali perto de Santa Amaro, Sabará, a gente teve a primeira OBMEP, lá em 2005. O que é isso? É a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que vai acontecer agora e todo mundo deveria Opa, participar. Olimpíada Brasileira de Matemática. Maior Olimpíada do mundo, já chegou a 13, 14 milhões de participantes. E foi a primeira versão. Ninguém sabia o que era aquele negócio. Só sabia que era uma coisa assim, meio competição. E uma professora falou, vai ter uma prova. E eu sei que você gosta de estudar. Sempre era quietinha, gostava, tudo. E ela se dispôs a me preparar nos finais de semana. Professora de matemática de escola estadual. Fui medalhista de prata na primeira Olimpíada. Cadê você? Aquela de aparelho no não dente? Não está favorecendo muito, mas é de aparelho, cabelo comprido. Essa foi na Ibero-Americana de Química, eu fui medalhista de ouro. E tem participantes do México, da Venezuela, de Portugal, do Brasil. São meus amigos até hoje. Isso é muito legal. Então, a Tabata é uma menina que sempre foi estudiosa e que participou dessas Olimpíadas, englobando todas as escolas públicas. Você pegou medalha de prata, então, nessa primeira Olimpíada Na primeira de Matemática. de matemática. Mas ela já ganhou... Quantas medalhas você ganhou no total? Umas 40. Ah, que delícia! Eu sou uma pessoa bem nerd, né? A gente tem E que falar sua, sobre e sua mãe e isso. seu pai ficavam super orgulhosos? Eles sempre ficavam um pouco preocupados e me apoiavam. Porque quando eu ganhei essa medalha de matemática, eu fui para a escola particular. Era 1h30 da minha casa. Eu tive os 5 anos que eu fiquei naquela escola, 4 anos e pouquinho, 2 camisetas. E o sapatinho rasgado. E às vezes faltava dinheiro para almoçar. E eles viam o quanto que eu ficava preocupada, que eu não ia dar conta. E era 3 horas no ônibus. Eu lembro que eu cheguei nessa escola particular e começaram a me perguntar o que eu ia fazer na faculdade. Eu não tinha a menor ideia, porque ninguém falava comigo de faculdade. Não é que falavam, você não pode. Não falavam. Para mim, eu ia continuar bordando e vendendo quadros na República, como eu fazia desde pequenininha. Que a gente é uma família de bordadeiras. Você bordava o quê? Ponto cruz? Ponto cruz, vagonite, ponto fita. Com bastante talento. Eu vendia bem os panos. Desde pequena, 7, 8 anos. E aí, começaram a perguntar, o que você vai fazer na faculdade? E quando você tem ali seus 12, 13, 14 anos, tem que ter uma resposta para tudo. E aí eu tinha feito uma prova da Olimpíada de Astronomia, assim que eu entrei nessa escola particular. E aí eu falei, olha, eu vou ser astrônoma, porque eu gostei da prova, falava de lua, de estrelas, constelação, e eu não sabia o que era astrônomo ou astrofísica, mas eu coloquei na cabeça que eu ia ser aquilo, para ter uma resposta mesmo. E aí meus pais viam aquilo, a menina quer ser astrofísica. Até então eu bordava, sabe? Eu pegava 3 horas de ônibus, eu escutava piadinhas por vídeo onde eu venho. Então acho que eles sempre tentavam apoiar, não entendiam 100% o que estava acontecendo, mas desde que a gente estivesse dando conta, eu continuava trabalhando, tentava ajudar em casa. Você falou então que foram 2 fatores. Você mencionou as Olimpíadas que você participou, apoiada por professores. Que outro fator? O segundo foram essas perguntas que eu comecei a ouvir. Foi quando eu entrei nessa escola que me perguntaram o que eu faria na faculdade. Foi quando eu entrei nessa escola que perguntaram se eu não sonhava em ir para uma Olimpíada Mundial. Porque isso não se pergunta na escola pública, ou Não seja, é o aluno da parte da escola pública não tem realidade. futuro? Quando a gente olha as Não tem equipes sonho? que vão, exatamente, que vão para as competições mundiais, nas 5 que eu fui, eu era a única menina. E nas 5 que eu fui, eu acho que a única, uma das únicas que tinham vindo de escola pública, porque não é parte da nossa realidade. E para mim, o maior problema da escola pública hoje é que ela acaba com os sonhos. Diariamente eu encontro jovens que falam, eu falei que queria ser veterinário, e aí meus colegas, ou às vezes até o próprio professor, ou meus pais, ou meus vizinhos falaram, olha de onde você vem, se coloca no seu lugar, olha a cor da sua pele, você é menina, você é da periferia, e não sei o quê. Então, eu falo isso com tristeza, mas com muita certeza. No Brasil, se você é negro ou se você é branco, a sua orientação sexual, se você é homem ou mulher, o lugar onde você nasce, determina que tipo de sonho você pode ter. E eu vi muitas vezes que eu, da periferia, querendo ser astrofísica. Só que aí eu tinha os professores para me perguntar e me questionar. Não, mas que bom que você teve o apoio dos professores. Nem todo professor é um
quebrador de sonhos. Sim, não, e existem professores que são maravilhosos. Queria que você desse o nome desses professores. é muito difícil porque todos os anos tem vários. Vamos lá. A professora Simone, da Escola Estadual Exaltino de Melo, está lá até hoje de matemática, me incentivou para as Olimpíadas. Quando eu entrei na escola particular, professor Ricardo, professor Rubens, professor Tiago, me incentivaram a ir para as mundiais, mas pagaram vários dos meus almoços. Minha primeira sapatilha e meu blazer que eu tenho até hoje, eu usei no congresso, que eu fui na primeira competição, foi o professor Rubens que pagou. Silvinha, da mesma escola, quando eu vou para a faculdade, que eu cheguei sem falar inglês, sofrendo pra caramba. Você chegou em Harvard. Como é que você entrou em Harvard sem falar inglês? Parece uma novela. Queria muito, depois de ir para as competições mundiais, conhecer gente do mundo inteiro, e queria ser astrofísica, que a gente não tem um curso aqui no Brasil. Decidi que ia fazer faculdade nos Estados Unidos. Um ano antes de fazer o vestibular, consegui a bolsa e um curso de inglês. E aí você não aprende. Eu, pelo menos, não aprendo que não sou superdotada. Eu aprendi a fazer a prova. Era um simulado por dia. Fiz as primeiras provas, não tirei o mínimo. Fiz na segunda vez, tirei o mínimo em todas. E aí a gente fala de um vestibular que é muito mais justo do que o nosso. Para mim, nosso vestibular é uma tragédia. É um tipo de inteligência, olha quem chegou mais longe, não quem correu mais. Sou muito crítica ao nosso vestibular. O vestibular americano, eu escrevia redações sobre mim. Contei a história da minha vida, falei sobre a dificuldade que a gente tinha com meu pai com as drogas, falei sobre a história da minha mãe, que engravidou de mim no ensino médio, que é uma guerreira, uma lutadora. Falei que eu não falava inglês, me ajudaram a escrever as cartas. Então, ele tenta olhar quem corre mais e não quem chega mais longe. Fui bolsista em 6 faculdades americanas, ganhei bolsa. Caltech, Princeton, Yale, bolsa das faculdades. No Brasil, eu não passei no ITA, eu não passei na Unicamp, porque eu tinha deficiências no conhecimento. E foi assim que eu fui parar lá. Quer dizer, a universidade americana, ela aceita um aluno porque ela aceita uma pessoa Exatamente. inteira, com tudo que ela é, com tudo que ela tem. A universidade brasileira aceita uma prova, um teste, um resultado. E é por isso que não é justo, porque, enfim, tem algumas crianças e adolescentes que têm muito mais oportunidades Com certeza. do que A outros. escola onde você estudou, como você está no dia da prova. Só que eu acho que o método deles é mais inteligente. Se eu tenho uma empresa, eu quero contratar quem dá conta de correr mais. Quem vai pegar aquele ponto e vai chegar mais longe, que vai ser mais resiliente. E alunos da periferia são resilientes. São mais... São mais assim, Tem garrudos mais, às é. vezes, sabe? E eu acho que eu sou valente por causa disso também. Eu também acho que eu sou valente, gente. Olha, eu venho do interior, eu estudei em escola pública, eu passei na USP, eu pegava ônibus, eu trabalho desde os 15, então também, tamo junto. Boa. É isso. E precisamos de mulheres fortes. Isso não pode assustar as pessoas. E assusta. Assusta. Assusta E eu demais, ainda falo incomoda. grosso. Eu falo grosso. Eu vi, assusto eu mais. vi ali. Fala, Mauro. Deixa eu voltar um pouquinho para a política. Como é tentar estabelecer o diálogo dentro do Congresso? Você chegou agora ao Congresso, está no começo do seu primeiro mandato. Como é que é tentar estabelecer um diálogo o mais aberto possível dentro do Congresso, num ambiente que a gente vive hoje em que não está favorecendo muito o diálogo? As pessoas estão muito presas às suas próprias opiniões, sem querer ouvir opiniões contrárias. Essa foi minha primeira candidatura, minha primeira eleição, então é a única experiência que eu tenho. Mas todo mundo concorda que esse é o congresso mais fragmentado que a gente já teve. Mais dividido, mais motivado pelo ódio e, para mim, é motivado pelos holofotes da polarização. Quem escolhe um dos extremos, se agarra a ele, tem muito holofote. Tem vários likes, viraliza, etc. Então, os incentivos são para você radicalizar mesmo. E o que eu tenho experimentado na prática é que, ao invés de tentar encontrar um grupo para chamar de meu, uma bandeira para levantar, eu tenho que decidir o tema e encontrar aliados. E eu acho que quando a gente tenta tirar assim, sabe, deixar o coração um pouco de lado e falar sobre um tema, é mais fácil fazer consenso. E você está conseguindo falar com todo mundo? Tô, dependendo do tema. Não são os mesmos atores para tudo. Então, por exemplo, na área da educação, tenho parceiros incríveis na bancada da educação, que é a nossa frente parlamentar. Tenho parceiros incríveis na comissão da educação, no meu partido.
vários grupos. Quando a gente fala de inovação na política, de novas práticas, da boa política mesmo. Tenho vários parceiros dos movimentos, como Acredito, Agora, Livres. Tenho parceiros que participaram por formações comigo, como Renova, RAPS. Quando a gente fala da pauta das mulheres, minha segunda pauta prioritária, direito das mulheres, inclusão. Eu estou na Secretaria da Mulher, sou terceira coordenadora adjunta, tenho parceiras na bancada feminina. Salva de palmas para Tabata Amaral, seu fã. Você está sofrendo algum tipo de machismo dentro desse ambiente do Congresso? Ai, Cito, eu acho que tem uma coisa que, para mim, fica muito forte. Eu sempre soube que isso aconteceria. Eu fazia astrofísica. Não é uma coisa assim para mulheres. Eu cresci ouvindo que eu não era boa o suficiente porque eu gostava daquilo, porque eu era menina, ou que, na verdade, eu não era menina o suficiente porque eu fazia astrofísica. Então, eu sempre soube que a política seria arisco, mas é o meio mais arisco que as mulheres já encontrei até hoje. E eu falo sobre isso porque alguém tem que falar. A gente tem que falar do que acontece. São as vezes que eu sou barrada, e não é só quando eu cheguei, não. Fui barrada quinta, ontem. Chegando lá e perguntam se você é mesmo deputada federal. A gente carrega um broche, já me perguntaram onde eu tinha encontrado o broche, aí eu falei, no chão. Que aí você tem que dar umas respostas também. Já me interromperam em votações para perguntar se eu era casada, se eu vinha de alguma família importante, se eu era filha de alguém, se tinha algum homem que justificava eu estar ali. Fala Porque que você é da família Kennedy. eu vou começar. Eu sempre vou encontrando piadas para eu responder na próxima, que é ajuda. Que mais? A maneira como as pessoas te abraçam, como elas te seguram, que elas não fazem com outros homens, o tanto que elas te interrompem. Já fui chamada de burra, delinquente, débil mental, em plenário, em microfone, que tinha 17 anos. Então, é um meio muito pesado. Mas eu acho que, por trabalhar com a pauta das mulheres e ter muita consciência do preconceito, eu consigo lidar um pouco melhor. Agora, eu tenho que entender... Você vai com esse jeitinho suave mesmo, né? É porque como é muito difícil eu ficar brava. Porque eu tento sempre reconhecer o ser humano que tem no próximo. Pode estar falando um monte de besteira, mas é um ser humano, eu tenho que respeitar. Então, a pessoa meio que desconcerta, porque eu não vou e grito e ataco de volta. Mas tudo isso para dizer que se eu não tivesse crescido ouvindo que sou nerd, que sou inteligente, que não sei o que lá... É muito fácil acreditar que eu não sou. Porque todo dia alguém vai questionar minha inteligência, todo dia alguém vai questionar minha capacidade. Então fica muito evidente porque as mulheres acabam acreditando que são inferiores. Porque é muita afirmação, é muita evidência de que você não é tão boa assim. Então é um meio que ele quer te expulsar porque você não deveria estar ali, e eu não deveria estar ali porque sou da periferia, porque sou jovem, porque sou mulher, porque eu estou incomodando. E aí eu acho que o meu papel é incomodar cada vez mais e levar mais mulheres. E para mim, essa é a minha missão dos próximos anos, eleger cada vez mais mulheres. Não importa se pensa igual a mim, não importa se vem de onde eu venho, mas ter mais mulheres para a democracia ser mais forte, metade da população participando, e para o povo se acostumar com a gente ali também. E em termos de projeto de educação, o que você consideraria uma vitória no final do seu mandato? Quando a gente fala de financiamento da educação, por quê? O meu primeiro projeto, então, sempre vai ser especial, foi um que tenta colocar critérios para as transferências que o MEC faz, o Ministério da Educação. Hoje, tem muita politicagem que acontece. Vai o deputado, vai não sei quem e consegue uma verba X para trabalhar naquela área de educação. Na minha visão, o Ministério tem que ter critérios para esse financiamento. Por que eu falo isso? Primeiro, porque tem muitos municípios que não atingem o mínimo de financiamento. R$ 400, menos do que isso, por aluno por mês é muito pouco. A gente tem que falar de um mínimo de qualidade, todo mundo respeitando o piso salarial. Isso não é negociável. Mas, a partir daí, na minha visão, financiamento tem que levar a mais qualidade. E hoje você vê municípios com diferentes níveis de financiamento, não tem nenhum impacto na qualidade. Porque tem corrupção, tem desvio, não tem boa gestão e por aí vai. Então, com esse projeto... O MEC não tem nenhum sistema para fiscalizar depois o uso do dinheiro que ele direciona. Ele só direciona, ele não fiscaliza. Tem, mas é muito deficitário. É um sistema super complexo, que os prefeitos não sabem acessar, que o MEC se enrola. Então, para mim, tem que ter critérios muito claros para onde o MEC vai mandar dinheiro, e é isso o primeiro projeto. Então, por exemplo, 2 tipos de critérios. Investiu em professores, investiu em alfabetização, acabou com indicação política para diretor. Maioria das cidades no Brasil indica diretor porque o vereador mandou. Isso é absurdo. Aí, você recebe investimento. E o outro critério, resultado. Não quem chegou mais longe, quem correu mais. Conseguiu melhorar um pouquinho, recebe um pouco mais. E é para isso que são importantes essas provas de avaliação. As provas de avaliação nacional, elas são super importantes porque você consegue comparar
as regiões, os estados, as cidades, mas principalmente comparar a evolução do aluno Quem brasileiro. está melhorando. Da criança, assim, as crianças estão melhorando, estão compreendendo mais, estão escrevendo melhor, compreendendo o texto que elas leem. E eu sempre falo isso brincando, não briguem com os dados, deputado. Você não concorda, vai lá e muda a situação. Porque mas tem a gente questionando o dado, né? Quando a gente olha para os dados e a gente é rigoroso com o que significa ler, escrever e entender, a gente vê que 7 de cada adultos não entendem textos no Brasil, são analfabetos funcionais. Ele lê, ele consegue dizer em voz alta, mas ele não entende o que está ali. 7 de 10. Quando a gente olha para quem está saindo do médio, a gente tem números absurdos. 7 de cada 10 não entenderam o que está ali no texto, sabe? E não é aprenderam nada de e não é matemática. texto super complexo, não. É uma matéria de Não. jornal. Não sabe. Sim, Não e a lê um estimativa parágrafo, mas não sabe o que está é que escrito ali. menos de 1 do que cada 10 alunos que saem do médio, de fato, aprenderam algo de matemática, aprenderam básico, fração. Então, se a gente não faz prova, a gente não consegue entender que nossos alunos não aprendem a ler e escrever, não aprendem frações e não estão saindo com sonhos preparados do ensino médio. A gente está errando na qualidade e a gente não pode querer esconder o dado. A gente tem que lidar com ele, melhorando o financiamento. Mas a gente já perdeu uma geração, pelo menos, a gente já perdeu. Perdemos. A gente... É sempre triste falar dessa forma, né? Mas a gente já perdeu. A gente perde Não diariamente. A gente acho já que perdeu uma geração, não várias. tem- Eu acho que a gente já perdeu várias porque o sucateamento da educação não Uma vem de ou hoje. duas, Eu uma acho que ou pelo duas menos duas a gerações, gente já perdeu. Deputada, eu ouço falar, desde que eu sou criança, que interessa a elite econômica, a elite política, manter o povo na Ignorante. ignorância, porque isso mantém também quem está na elite. Isso acaba congelando o quadro do modo como ele está. Até que ponto esse pensamento é real? Até que ponto existe uma vontade genuína de se fazer alguma coisa pela educação nesse país? Eu não sei se existe uma vontade arquitetada para a educação acontecer, mas com certeza não existe nenhuma vontade arquitetada para ela acontecer também. Então, falando um pouco da população de forma geral, e isso foi meu pai que me ensinou. Ele falava sempre, na minha época a escola pública era coisa de rico. Meu pai foi só até os primeiros anos do ensino fundamental. E ele falava isso que era para eu não reclamar de ir para a escola, né? Quem estudava em escola estadual, ele falava, você pode, eu não pude, vai lá e faz direito. Só que vamos extrapolar isso. É uma população que ainda é analfabeta funcional, de forma geral, que não foi à escola. Essa população ela vai cobrar escola, escolaridade. Criança, menino, menina estudando, sentando. Só que como meu pai ia cobrar qualidade? Como que ele ia avaliar se estava aprendendo a fazer equação, se estava aprendendo a ler e escrever, se estava aprendendo a sonhar? Então, a nossa população hoje, ela não cobra qualidade, ela cobra escola. Tanto que existe uma pesquisa... Não cobra qualidade porque não tem referência. Exato. não sabe o que é. E existe uma pesquisa em que diz que os pais, e é coisa assim de 85% dos pais, estão satisfeitos com a qualidade do ensino. É dessa pesquisa que eu comecei a pensar sobre isso. Porque eles veem as crianças nas escolas quando eles não puderam estar. Então, o direito ao acesso está sendo garantido. A gente melhorou muito. Agora, quem vai questionar a qualidade? Na minha visão, é essa geração que está aqui agora. É essa geração que, pela primeira vez, está terminando o ensino médio, está tendo acesso ao ensino superior, muito aos trancos e barrancos, com muita deficiência, mas está sentindo a falta que uma educação de qualidade faz. E aí eu coloco minha esperança mesmo nos movimentos de jovens. Só para dar o crédito da pesquisa, eu lembrei, eu fiz uma série aqui no Rede TV News no ano passado sobre educação. Esses dados foram feitos pela Varkey Foundation, que é uma fundação internacional que dá o prêmio Nobel uma espécie de Nobel de educação todo ano. Eu fui cobrir lá em Dubai e aí esses dados são da Varkey Agora, Foundation. você mencionou uma fundação, eu quero perguntar para a Tabata, porque tem muita gente que fala assim, a Tabata Amaral, aquela que foi financiada pela Fundação Lehman. Você conhece o Lehman, o Paulo Lehman, mas você não foi financiada por ele, você ganhou bolsa de Harvard. E tenho muito orgulho, eu sou membro da Fundação Lehman no sentido de que eu participo das formações, eu conheço a rede, porque eles têm uma rede de pessoas que querem impactar o Brasil. Então, estudam fora e voltam para trabalhar no setor público, com saúde, educação, etc. Só que eu nunca recebi
dinheiro por ser bolsista da Fundação Lehman, porque minha bolsa é de Harvard. Então, são as pequenas coisas que as pessoas... Tabata recebeu dinheiro de não sei quanto, portanto, é de direita. E aí vem falando, não, ela não é, porque eu vi que ela é comunista. E o povo fica nessa briga nas minhas redes sociais. As pessoas ainda não sabem até hoje se eu sou coxinha ou petralha. Deixa ele. Mas é assim, as pessoas se engajam em, sei lá, 100 comentários tentando provar, mas não é provar o que eu sou. Eu sou comunista ou eu sou de extrema direita? Opa! E aí Eu uma amo foto, essa cadê? foto. É você do lado do Barack Obama? Você viu que meu cabelo foi evoluindo, né? Ó, por que tá todo mundo de azul claro? Vocês combinaram? Não, o que aconteceu? Quando o presidente Obama veio ao Brasil, eles contataram 11 jovens que eles entendiam que estava tendo impacto no Brasil, de alguma forma. E a gente não se conhecia até esse dia. Aí a gente chegou, se reuniu, todo mundo tinha passado mal na noite anterior, de nervoso. Eu chorei na minha fala. E aí a gente ficou super amigos depois, porque para todo mundo foi muito impactante. E para mim é uma referência gigantesca na política. De O alguém Barack que Obama. Exatamente. Se preocupa com a desigualdade, quer transformar o mundo, mas é muito pé no chão, sabe? Está mais preocupado com a prática do que com os rótulos. Sim, é muito importante ter um certo pragmatismo. É isso que a Tabata fala. A gestão é muito importante, a administração é importante. E é preciso fazer a máquina girar. Não dá para ficar só discutindo o sexo dos anjos. Até E ficar na briga e na retórica. Queria É te uma perguntar um pouco inspiração. sobre isso. Você falou um pouco do que te levou a Harvard. Agora, o que você traz de Harvard para o Brasil, para o Congresso, para a periferia? Eu acho que o valor que eu mais aprendi na faculdade foi o quanto a formação humana é importante. No Brasil, a gente não tem essa cultura de formar as pessoas. A gente claramente, do ponto de vista político, não valoriza a formação humana, esse capital humano. E Harvard é sobre trazer as melhores pessoas. Não é a estrutura, não é os menos 30 graus que eu peguei, não é a comida que não é tão boa assim. São os professores, os alunos que são maravilhosos. E são as pessoas com os maiores sonhos e mais apaixonados. É o melhor violinista do mundo, é o maior matemático do mundo, é o professor que é referência naquela pesquisa. Então, quando você fica 4 anos lá, você vê a importância de pessoas. As melhores pessoas ao seu lado. Qualidade humana. Qualidade humana. Então, por exemplo, quando eu fui eleita, o comum é você indicar quem vai trabalhar com você, né? O amigo, não sei das quantas. E eu, não, se pessoas é importante, eu quero a melhor equipe que eu posso ter nesse momento. Com outros 2 parlamentares do Acredito, que é o Alessandro e o Felipe Rigoni, a gente fez um processo seletivo, 13 mil candidatos para escolher nossas equipes. E eu tenho certeza que eu tenho uma das melhores equipes do Congresso, porque veio gente quase do Brasil inteiro, uma equipe super diversa, temos 2/3 de mulheres, 1/3 de homens, metade de pessoas negras, pessoas da periferia, do centro, e é uma equipe muito capacitada, porque é dinheiro público, é o meu trabalho, eu não posso indicar meu coleguinha. Tem que ser a pessoa mais bem formada, mais capacitada. Então, para mim, esse é o maior valor que eu aprendi lá. Tabata, quais são os seus planos para o futuro na política? Essa é uma pergunta que eu ainda não sei responder, por mais que eu ouça ela muito. Eu sempre me vi como ativista pela educação. Então, se somar os últimos anos, já trabalhei como professora em escola pública, privada, secretaria de educação, movimento social, rádio, empresa, um monte de coisa, sempre em educação. Então, quando eu olho para a política, é minha última tentativa, no sentido de eu não vejo outro lugar para atuar, para poder impactar a educação pública. Porque todos os lugares que eu fui, chegava nessa barreira da política. O prefeito não quer, politicamente é difícil. Não é técnico o problema, é de política. Então, hoje, eu vejo que eu consigo fazer muito no Congresso para a educação. E eu vou completar meu mandato, e esse é um compromisso que eu tenho muito firme. Agora, o que vai fazer mais sentido daqui a 4 anos? Se é ir para outra posição, se é tentar a reeleição. Isso eu tenho que tentar primeiro no Congresso, sabe? Ver se eu consigo impactar, se eu consigo fazer, mas eu espero que eu seja sempre uma ativista pela educação em que eu não me torne uma política por ser política e esqueça do objeto meu que é educação. E a astrofísica ficou aonde? Acho que no hobby, assim como a pintura, os bordados. Eu ainda leio notícias de astrofísica, eu super acompanho, mas na hora que eu mudei meu curso principal, a pesquisa ela é muito rápida, então seria muito difícil para voltar. Porque acontece tudo muito rápido, com muita informação, você perde a habilidade de programar. Então, hoje eu só acompanho mesmo e me Plutão inspiro. deveria recuperar o status de Não. planeta ou não? Não, deveria não, e eu não vou comprar essa briga com as pessoas não, porque tem muitas regras claras. Eu vou brigar com o Neil deGrasse Tyson até morrer. Não deveria. Derrubaram Plutão no tapetão, Pô, né? eu gostava de Eu Plutão. também gostava. Tabata Amaral, muito obrigada
Você, além de se expressar muito bem, tem uma clareza e uma firmeza em tudo que você quer e faz isso de uma maneira doce e gentil. Obrigada. Desejo a você muito sucesso na sua carreira e que você consiga contribuir para o Brasil ainda mais. Muito obrigada. Quem está acompanhando a gente, se puder virar ativistas pela educação também, pesquisar sobre o Fundeb e fazer pressão, eu sonho com um dia que essa vai ser a pauta principal no nosso país. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Mulheres guerreiras, continuem com seus trabalhos A também. gente faz um pequeno intervalo, na volta tem Maurício Manieri.